1º de abril ele sempre rende momentos fantásticos da cultura pop, né? Por exemplo, esse ano a gente teve um site noticiando que os editores da Marvel disseram que não vão matar o Batman, né? Eles não vão se aproveitar da morte desse personagem, eles não acreditam que ficar matando e ressuscitando os heróis pode fazer alguma diferença. A matéria é do World Comic Book Review, né? E é bem criativa, eu vou deixar ela aqui na descrição. Eu também, né, aprontei as minhas, olha só, eu acordei de madrugada do 1º de abril e às 5 da manhã eu postei sobre uma coleção fake do ônibus do Homem-Aranha. Aí quando a pessoa clicava no link, ela ia para uma outra publicação aleatória que não tinha nada a ver com o personagem. Mas eu acho que o melhor 1º de abril desse ano foi feito pelo pessoal da HQ Corp, né, mais especificamente o Bruno Mael, que criou uma imagem fake de um anúncio da saga do Flash da Panini Comics. Cara, olha o que o Bruno fez. Tipo, é tão perfeito que era impossível a galera não cair nesse 1º de abril. A má notícia é que esse não era um 1º de abril engraçado. Era um 1º de abril triste, porque como eu queria a Panini publicando Flash do Mark Waid nessa coleção. Eu não sei se, aparentemente, Flash não é um personagem que vende tanto no Brasil, eu não sei se a editora publicaria desse jeito, mas eu ficaria muito feliz. E tu aí do outro lado, aprontou alguma no 1º de abril? Sacaneou alguém? Cara, nunca vou esquecer, teve uma vez que eu liguei pro meu tio e disse que minha casa pegou fogo. Eu era criança, não tinha muita noção que, sei lá, né, 1º de abril tem limites. Um dos limites é mentir que vai ter uma coleção do Flash. Eu acho que isso foi muita maldade. A gente começa com vergonha, vexame, humilhação. Porque o leitor brasileiro, ele não tem um minuto de paz. Essa semana, a DC Comics, ela anunciou que o DC Infinity vai chegar ao Brasil em breve. Sim, esse aqui é um serviço de streaming da DC Comics, né? Então, tu tem 25 mil quadrinhos em catálogo e as HQs que são publicadas atualmente, depois de 6 meses, elas entram na plataforma. Então é uma Netflix dos quadrinhos, né? Algo que deixou os leitores brasileiros muito empolgados. Todo mundo clicou na matéria super feliz, para logo descobrir que na verdade é tudo em inglês. Então não é ainda não é o momento que a gente vai ter uma Netflix dos quadrinhos. A boa notícia é para quem sabe, né, o idioma é inglês, então fica bem tranquilo de entrar lá e aproveitar. Pô, cara, isso quebraria muito galho aqui no Brasil, porque pensa comigo, o nosso grande problema das publicações no país, pelo lado da Panini, é que a gente não tem muito público. Então às vezes é difícil de lançar alguma coisa que a Panini sabe que vai atingir pouca gente, né, ou ficar relançando muito determinados quadrinhos. Então se saísse digitalmente, de uma forma que a gente pudesse ter acesso a tudo, cara, seria perfeito. Eu não quero ser pessimista, mas eu acho que talvez o futuro do quadrinho no Brasil, do jeito que as coisas estão, né, na economia e tudo mais, seja digital, sabe? Ter alguma coisa desse tipo, porque, cara, é muita publicação e é muita gente disputando o mesmo público e eu tô bem curioso pro que vai acontecer. Mas esse programa ele não é pessimista. Eu tenho feito uma ação bem importante para continuar comprando quadrinhos. Se chama Greve de Fome. Algo que eu tenho feito ultimamente, tem ajudado bastante. Tô até mais magro. Olha aí. Jesus é mutante. Sim, essa foi a grande polêmica da semana e a gente vai debater aqui. Tem muita coisa para discutir, na verdade, sobre esse assunto. Bom, como tu deve estar sabendo, estreou um dos grandes gibis aguardados aí pelos fãs da franquia X-Men, que é o Immortal X-Men, basicamente uma publicação que se foca no Conselho Silencioso de Krakoa. Ao longo das páginas, o Êxodo, ele diz que houve o mutante de Nazaré, que acabou tendo uma religião humana formada ao redor dele, né? Fica bem evidente que ele está falando de Jesus, e basicamente é isso, né? Não tem outras menções nem nada no quadrinho. Esse é um tema que tem várias perspectivas pra gente debater. Eu acho que a primeira delas é: a Marvel fez isso pra ofender as pessoas, né? Propositalmente? Cara, eu acredito que não. Nenhuma empresa, em sua consciência, vai ofender a maior religião do planeta Terra. Não faz o menor sentido. Talvez eles tenham feito pra chamar atenção. Provavelmente, né? Eles sabem que isso vai causar um burburinho na internet. O que eu achei legal nessa menção é que ela tem motivo na história, né? Não foi uma coisa gratuita, vamos colocar aqui só pra polemizar. Porque, cara, pensa o quanto uma citação assim muda a dinâmica dos mutantes na Terra. Porque essa nova revista, né, essa nova fase, cara, já tem aí mais uns 3 anos talvez, né, esse novo momento dos X-Men na Marvel, são justamente sobre uma minoria, vamos dizer assim, tomando o poder que lhe é de direito e mudando um pouco a dinâmica, né? O oprimido passa... Não vou dizer que ele passa a ser opressor, mas ele passa a não ser mais oprimido, basicamente. Então, se os mutantes são da mesma espécie,
do ser que é central na maior religião do mundo, como isso afeta a dinâmica deles no universo Marvel. Porque vocês devem ter lido o Deus Ama, Homem Mata, né, um quadrinho clássico dos X-Men, que justamente fala sobre eles sendo perseguidos por fanáticos religiosos. Eu acho que pode ser interessante, mas do jeito que está apresentado no gibi, não parece que a Marvel tem muita intenção de trabalhar mais do que simplesmente colocar um nome. Primeiro porque eles não citaram Jesus, né, nominalmente, eles simplesmente inventaram o mutante, né, de Nazaré, e era isso. Eu acho que foi muito mais para dar um tom de grandiosidade para a revista, né? Vocês podem ver que a capa, por exemplo, é uma referência à Santa Ceia. E, bom, muita gente ficou irritada com a Marvel lá fora, justamente porque pensa que se Jesus era um mutante, logo a explicação para os milagres é científica, então ele não operou milagres. É lógico que a revista ainda é pouca informação pra gente debater isso. E como eu falei, eu duvido que a Marvel trabalhe mais do que simplesmente colocar ali uma citação bem obscura num gibizinho. Acho que não é interessante pra empresa correr o risco de se queimar tanto, prolongando isso, né? Até o momento, até ninguém da Marvel comentou o assunto, né? Nem editor, nada. E assim, isso já foi indicado em outras revistas, né? A gente tem muitas aparições de Jesus no universo Marvel, né? E citações à Bíblia, mas uma delas foi na Dinastia M, na edição número 2, onde a Kitty Pryde pergunta para os alunos qual foi o primeiro mutante. Né? E ela diz que não podia citar nem Moisés nem Jesus. Mas deixa a tua opinião aqui embaixo. Tu acha que a Marvel fez isso para, sei lá, tentar diminuir o cristianismo? Foi uma citação mal feita? Tu acha que tem alguma conotação negativa? Cara, eu sinceramente, olhando de fora, parece algo muito mais como, sei lá, prestar uma homenagem do que tentar diminuir ou fazer alguma coisa negativa nesse sentido. Vamos falar sobre a grande notícia da semana. Para o mercado brasileiro de quadrinhos, temos mais detalhes sobre a CCXP Awards. Eu não sei se tu tá no mesmo planeta do que eu nos últimos tempos, mas o Omelete vai realizar, né, no caso acho que não dá para falar Omelete, né? A CCXP vai organizar uma premiação. Né? Já temos data, ela vai acontecer no dia 14 de julho. Vão ser 2 horas e meia de cerimônia, né, uma cerimônia que vai se assemelhar à do Oscar. E são mais de 6 horas de conteúdo, porque vai ter tapete vermelho, né? Eles dizem que vão ser 36 prêmios ao todo, né? Tem categoria de games, filmes, série, quadrinhos, livros. E falando de quadrinhos, né, que é o nosso assunto, a gente vai ter quadrinho do ano, quadrinista do ano, álbum do ano, né, tira ou web tira, roteirista e desenhista. E uma coisa que me chamou a atenção nesse prêmio é que, assim, eles pretendem fazer, vamos dizer assim, um misto. Ao mesmo tempo que vai ter o voto do público, né? Porque, cara, é um prêmio com design para mexer com as redes sociais, né? A ideia deles, pô, vai ter prêmio de personalidade, coisas assim, é fazer a galera se engajar para votar nas categorias, enfim, e decidir quem é o melhor. Mas o interessante é que vai ser uma parada meio mista, né? Não vai ser um prêmio do público, né? Não vai ser um prêmio de popularidade, né? Na verdade, vai ser um prêmio que vai ter tanto voto do público quanto voto de um júri técnico, né? São várias etapas, né? Eu posso deixar a matéria aqui embaixo se vocês quiserem se aprofundar, mas eu achei legal, sabe? Eu acho que é importante o prêmio ser pop, né? É importante a galera poder votar, participar e tudo mais. Talvez um prêmio, alguns prêmios, né, como o Oscar, às vezes eles parecem um pouco obsoletos. Muitas vezes eu vejo a galera dizendo que ele está ultrapassado ou coisa assim, né, porque é mais um júri votando, né? Tanto é que o Oscar está tentando se popularizar, né? Agora tem categorias mais do voto do público, né? Então nada mais justo do que esse prêmio já entrar nesse template. Vamos lá para uma notícia triste. Essa semana nós perdemos o quadrinista Gary Leach, quadrinista britânico responsável por basicamente mudar o quadrinho de super-heróis a partir da cocriação de uma nova versão do Miracle Man, junto com Alan Moore, ali nos anos 80. A notícia foi dada pela revista 2000 AD, que fez uma extensa matéria sobre a vida do quadrinista. E, cara, ele nos deixou bem cedo, né? O Gary, ele tinha 67 anos e foi pouco publicado aqui no Brasil. Né? Eu acho que teve frequência global, né? Claro, o Miracle Man saiu completo pela Panini, mas teve frequência global, que ele desenha uma edição, acho que alguma coisa ali do Choques Futuristas, da Mitos também, né? Mas também ele não era tão prolífico assim, né? Mas, cara, é uma pena, né? Um cara que realmente mudou os quadrinhos que acabou nos deixando. Vamos falar de lançamentos, porque a Panini oficializou essa semana uma das publicações mais aguardadas aí pelos leitores brasileiros, que é a 15ª edição da saga do Superman. Cara, vocês devem estar sabendo dessa publicação no Brasil, né? A Panini conseguiu publicar toda a fase do John Byrne, né, completinha, e agora, né, em breve, ela começa a saga Exílio, que deve ser, na verdade, o próximo encadernado, né, dessa fase. A própria editora já tinha confirmado isso nas lives, né, de que a saga do Superman ia continuar,
Mas isso é muito positivo, tá? Positivo em vários aspectos, porque, pelo jeito, tá fazendo sucesso, né? A gente vai ter agora a saga do Demolidor, né? Tem a saga do Batman também. Cara, imagina uma saga do Flash, né? Uma saga do Arqueiro Verde, por exemplo, do Mike Grell, né? Nesse formato. Eu compraria, tá? Eu faria uma greve de fome maior ainda para conseguir comprar tanta publicação. Ainda falando de lançamentos, estamos nos últimos 5 dias da campanha do Catarse de Fronteiras e Piratas do Cangaço, duas publicações da Zapata Edições, que tem previsão de lançamento para abril. O Piratas do Cangaço é sobre um universo alternativo, onde o sertão dá lugar aos mares, né? Então a gente vai ter caravelas em disputas e pilhagens nas ilhas do Nordeste, e no Fronteiras a gente tem uma história de guerra envolvendo duas cidades separadas por um grande rio e por um conflito sangrento. Eu já falei aqui no canal de algumas publicações da Zapata, né? Uma delas é o Último Assalto, que eu sou, cara, mega fã. Acho que Zapata é sinônimo de qualidade, então eu vou deixar o link do Catarse aqui embaixo, tá? São os últimos 5 dias. Vamos falar do novo queridinho do mercado brasileiro, tá? Porque, cara, vamos lá, né? A gente teve uma onda aí de Jeff Lemire, depois rolou uma onda de Breccia, aqui no Brasil. Cara, toda editora tem seu Breccia, toda editora tem o seu Jeff Lemire. Agora chegou a vez do Zidru, quadrinista belga, extremamente prolífico, né? Com várias publicações lá na Europa. Agora vai sair em peso aqui no Brasil. Deixa eu fazer um pequeno retrospecto, né? A gente teve primeiro a CESSP lançando Verões Felizes, né, em três edições. Depois a Faria Silva lançou duas publicações do autor, sendo que uma delas entrou nos melhores do ano aqui do canal, que é o Naturezas Mortas, que é um baita de um quadrinho. O Pipoca Nanquim colocou em pré-venda o Obsolescência Programada dos Nossos Sentimentos, que, cara, tem tudo para ser um dos grandes quadrinhos desse ano. E agora, a editora Nemo soltou um previewzinho ali para meio que instigar os leitores da próxima publicação do Zidru aqui no nosso país. Então, a gente está falando de A Adoção, quadrinho que foi publicado, que começou a ser publicado originalmente na França em 2016 e já saiu nos Estados Unidos, por exemplo, né, e lá fora eu dei uma pesquisada nos reviews. E é um sucesso, né, a galera simplesmente adorou. É do Zidru, junto com Arno Mining. E galera, o desenho desse quadrinho é sacanagem. Assim, é simplesmente maravilhoso. A gente está falando sobre uma publicação que conta a história de uma garota peruana de 4 anos que sobrevive a um terremoto e é adotada por uma família francesa. O grande dilema da HQ é que o avô da menina mal soube ser pai e agora vai ter que lidar com uma filha, entre aspas, diferente. Cara, parece ser lindo. É um quadrinho que já estava no meu radar. Eu queria comprar a edição norte-americana quando vi que saiu lá fora. Só estava faltando verba, né? E agora, que bom que vai sair aqui no Brasil. Vocês vão acompanhar essa onda de Zidru por aqui? Que, cara, assim, eu dei uma olhada nas publicações dele lá fora. A gente tem pelo menos 10 anos de Zidru. Porque nem que todas as editoras lancem quadrinhos do cara. É muita publicação, sério, é muito sem noção. A gente acaba esse programa com 2 pré-vendas. Na verdade, uma delas já tinha sido anunciada, mas agora a gente tem um detalhe muito importante. A Biblioteca Maurício de Souza, que vai publicar as primeiras histórias da Turma da Mônica, ela está em pré-venda no site da Panini, e os 1000 primeiros compradores vão ganhar uma edição autografada pelo próprio Maurício. Quem frequenta eventos sabe que é simplesmente impossível conseguir autógrafo do Maurício. Cara, as filas são gigantes, tu leva horas, então é uma chance, né, de mais brasileiros terem autógrafo. Eu não sei como ele vai fazer, porque, cara, são 1000 edições. Pensa na logística disso. Então, cara, eu acredito que talvez seja um bookplate, né? A gente não tem muita informação, mas não sei se vai ser direto na guarda ali, mas enfim. E por último, mas não menos importante, temos aí a pré-venda de Criminal Volume 1 pela editora Mino. Cara, vocês pararam pra pensar no universo paralelo que a gente está vivendo? Criminal foi um quadrinho que não deu certo pela Panini. Sim, a gente está num momento em que publicações que, a princípio, a maior editora tinha lançado, agora tem espaço, né? A gente tem mercado por um quadrinho indie de crime. E é um baita quadrinho, tá? Eu acho que junto ali com Black Sad e Sem Balas, é a grande publicação, né, desse gênero dos últimos anos, né? Acho que antes dela vem Sin City, talvez, no máximo. E nesse primeiro volume, a gente vai ter a história do Léo, que teve seu pai assassinado na prisão. Então, ele é um assaltante com métodos, né? Ele tem regras que ele segue, é um cara extremamente inteligente, e agora ele vai entrar num roubo onde ele vai conseguir 5 milhões de dólares em diamantes. Galera, leiam Criminal, sério, é surrealmente legal. Assim,
eu não gosto de ser tão, como é que posso dizer, forte, não sei uma palavra, incisivo, na hora de recomendar algumas HQs. Mas essa merece, é simplesmente demais. E assim, não precisa se preocupar com cronologia, né? Tu pode ler pelo menos ali os primeiros volumes, né? Eu nunca li todo o Criminal, mas os primeiros, tu não tem uma questão de, beleza, eu preciso ler o primeiro, o segundo. Não, dá pra pegar só o primeiro, é uma história fechada, né? Tu pode ver se tu vai gostar ou não e depois continuar, porque são histórias fechadas conectadas com os personagens, né? Tu vai conhecer uma linhagem de criminosos, né? Através de Criminal. Então, cara, que legal. Que legal que a gente tá vivendo aí nessa realidade paralela. Tá acabando. Então, mas calma. Antes de tu sair desse vídeo, olha só. Terça-feira, às 6 da tarde, vai rolar o terceiro clube de leitura do canal. Eu e JP Martins e mais uma galera lá do grupo do Dois Quadrinhos. A gente vai debater Batman Asilo Arkham, né? O nome dos apoiadores tá aparecendo aqui na tela nesse momento, então entra lá em catarse.me/doisquadrinhos, certo? Porque, cara, a ideia do clube de leitura é dar um passo a mais, sabe? Não, beleza, é legal colecionar quadrinhos? É legal ler? Óbvio. Mas mais legal ainda é debater sobre aquilo que tu leu. E a gente vai dissecar uma das maiores obras já publicadas, talvez da DC Comics? Tá, ok. Do Batman. Uma das maiores publicações do Batman, acho que é um pouco mais justo. Então, por um valor simbólico, tu ajuda o Dois Quadrinhos News a se manter no ar e ao mesmo tempo participa de algo incrível, tá bom? Agora lembra de deixar teu comentário aqui embaixo. O que tu acha sobre a polêmica envolvendo Jesus? Tu pretende entrar na onda do Zidru? Né? Tu já leu algum quadrinho desse quadrinista? E o mais importante, tu sacaneou alguém nesse 1º de abril, tá? Deixa teu comentário aqui embaixo. E desculpa ter te enganado, tá? Se tu foi uma das pessoas que viu lá o ônibus do Homem-Aranha e caiu, tá? Então é isso. Boa noite. Boa noite.